E aí? Beleza? Pessoal, que fenômeno é esse que está acontecendo aqui na Nova Semente? Parece que existia um desespero por relacionamento e por essa guerra dos sexos. Ontem nós tínhamos 333 pessoas assistindo ao vivo. E eu descobri pelos e-mails que existem pessoas chamando o vizinho para assistir em casa. Um dos grupos tinha 18 ou 22 pessoas. Aqui tem bastante gente. Ontem à noite eu fui dormir lá pela 1h30. À 1h30 da manhã já tinha 1.200 views. Pessoal que te assistiu 1.200 vezes a palestra de ontem. Então, o sonho de chegar a 300 a gente já alcançou, né? Então, você que está assistindo aí em casa, vamos ver se a gente consegue chegar em 500? Será que até o final da semana a gente chega em 500? Vamos tentar? Então, hoje é para mulher. Se você tem aquela amiga que precisa ouvir isso, então, por favor, manda o tweet àquela sua tia. Não manda para tua chefe que depois muda todo o esquema no trabalho. É melhor não. Você tem que ouvir isso aqui, chefe. Não, ela não vai entender. Mas continua mandando aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mulher. Existe um historiador aqui da Unicamp, chamado Fernando Carnal, que ele diz o seguinte: nada na história da humanidade mudou tanto uma sociedade do que a emancipação econômica e social da mulher. Hoje o assunto é mulher. E a mulher, todo o aspecto de ser mulher tem mudado e tem sido desafiado nos últimos anos. E nós estamos confusos, o que significa ser mulher? Veja bem, antigamente era fácil ser mulher. Você, lá pelos 19, 20, 22 anos, o seu objetivo já era estar casada com pelo menos um filho, chegando aos 25, no máximo. E aí você teve um crescimento disso, que foi, mulher também tem que ir para a faculdade. E aí foram criados vários cursos que lotaram de mulher, isso há muitos anos atrás. Curso de letras, por exemplo, há muitos anos atrás, era para achar marido, né? Desculpa se você fez letras há alguns anos atrás. E com o decorrer do tempo, a mulher deixou de ir para a faculdade para achar marido e começou a perceber que ela era muito boa na faculdade. E se você for na maior parte das faculdades hoje, os melhores alunos não são alunos, são alunas. Mais mulheres estão se formando em qualquer faculdade do que homens, de modo geral. Então as mulheres estão emancipadas economicamente. E aí acontece mais ou menos o seguinte: ela tem um namoradinho ali com uns 18 anos, tal, que todo mundo sabe que não vai para lugar nenhum. E aí ela vai para a faculdade, porque ela quer uma carreira. Fala aí, Julieta, é ou não é? Então, você quer uma carreira, aí você foi para a faculdade. Deixa eu arrumar o cabelo, você está com a mão um pouco travada. Então ela vai para a faculdade e passa um tempo na faculdade estudando e ela fala, ok, com o namoradinho dela, quando nós terminarmos a faculdade, nós vamos casar. Se ela for do controle, né? Ela que manda, então, não, estou brincando. Então, nós vamos casar no final da faculdade, porque daí vai ter o quê? Dinheiro. E chega no final da faculdade, o que acontece? Ela consegue um trabalho? Não, por um processo de inflação acadêmica. Se você precisava de um bacharelado, agora você precisa de um mestrado. Mencionamos isso aqui ontem. Então, você não tem condições de trabalhar ainda. Você primeiro precisa ter um processo que você passa para poder ter dinheiro para poder casar. Aí você faz o quê? Você estende o casamento. E o namoradinho passou de 1 ano e meio, ou casa, ou sai fora. Gente, eu vou explicar isso mais uma vez para deixar bem claro aqui, tá? Os namoros têm fases. E cada fase você tem um término. O primeiro mês, chegou o primeiro mês, ambos começam a se perguntar, será que é isso que eu quero mesmo? A gente ficou algumas vezes, mas será que é isso mesmo que eu quero? Aí, grande parte dos casais terminam no primeiro mês. Por terminar, eu digo, o cara não liga mais para ela ou acabou. Depois disso, fica um pouco mais sério o negócio. Aí tem 3 meses. No terceiro mês fica pensando, será? Depois tem o 7º mês. No 7º mês, você já tem que levar a sério isso. Você tem que falar, será que é essa pessoa mesmo?
E a maioria dos casais faz o seguinte: vamos ver. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. E aí vai indo, o 8º mês, o 9º mês. O último dessas marcas importantes é 1 ano e meio. Você passou de 1 ano e meio, é de 1 ano e meio para a eternidade antes de casar. Não para ali. E você fica 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Agora eu vou falar com os homens. Eu sei que hoje é para mulher, mas eu vou falar com os homens. Casa, meu! Casa! Se é ela mesmo, casa. Pastor, que eu não sei se é ela. Se depois de 2 anos tu não sabe que é ela, cara, é outra. Ou casa, ou separa. E fica naquela, mas não sei. Então tem um planejamento e procure isso. Passou de 1 ano e meio, não tem mais momentos que você se pergunta. É um negócio que vai assim sempre. E quanto mais tarde você deixar, mais difícil vai ficar. Então, uma vez que a mulher está nessa direção, aí ela termina um relacionamento de 6 anos, começando o mestrado. Isso é muito comum. Aí acontece o seguinte: ela agora vai investir na carreira dela. E a mulher vai investir na carreira, ela vai estar focada, ela vai estar sempre em ambientes de trabalho, vai estar estudando, e ela não vai ter condições de criar amizades suficientes com pessoas, com várias pessoas, vários homens, para poder escolher um deles que talvez tenha algum arravá no meio. Se você não sabe o que é arravá, assista sábado quando sair na internet. Você tem o amor em hebraico raiá, que é da amizade. Vamos repetir de novo? Vamos. Todo mundo fala aí, ó. Raiá! Vocês estão bem hoje. Esse é o amor da amizade. Depois disso vem o amor de compromisso, que fala arravá. E depois disso que você vai chegar no lugar feliz, diz aí. É o Dod, fala Dod. Se alguém conhece aqui o pastor Edson, pede para ele me mandar a pronúncia certa disso tudo, que ia ser ótimo. Então, você tem esses 3, e você vai descobrir se tem algum arravá dentro do teu raiá. Mas se você está investindo na tua carreira, você vai ter tempo para pensar nisso só depois dos 30 e poucos. E o que acontece depois disso é que você está tão pressionada pela sociedade para poder ter alguém, para poder casar, para cumprir o seu papel na sociedade, que é o quê? Casar e ter filho. Que você não suporta a ideia de viver uma vida de celibato sozinha. Ainda mais numa cultura latina como o Brasil. Celibato é um palavrão terrível. Como? O quê? Você vai viver sem sexo? Que coisa absurda. Na verdade, tem um verso na Bíblia, que se você seguir esse verso, você nunca vai ter problema no casamento. Acredita ou não? Ok, 4 pessoas acreditam. Entendi, eu percebi que a fé pela Bíblia nessa igreja é fantástica. O verso diz o seguinte: está preparado você que quer algum conselho quanto a casamento? Seguiu esse verso, não tem problema no casamento. O verso diz o seguinte: é melhor que o homem não case. Mas Paulo é uma outra coisa. Pode ler lá, está em Coríntios. Então, ela fica com essa pressão tão grande que isso impede que ela tenha amizades boas. Aí ela começa com aquela oração. A oração é a seguinte: não foi o teu caso, Julieta, porque você se achou Romeu, mas é mais ou menos assim, ó. Senhor, manda a pessoa certa para mim, Senhor. Eu preciso da pessoa certa, Senhor. Quem já orou aqui assim, seja honesto e bata a palma agora. Só quem já orou isso. Você está vendo? E aí, qual é a resposta de Deus? Shhh. Deus não fala nada. Aí você encontra um cara no metrô e você fala: foi Deus que falou, porque eu orei, abriu a porta e ele entrou. Você começa a ver coisa onde não existe. Por quê? Porque você quer que Deus mande alguém. Então vamos resolver isso aqui de uma vez por todas. Deus não tem uma pessoa só para você que está no Nepal hoje. E você é destinada a ficar sozinho porque essa pessoa nunca te encontrou. Na Bíblia,
Eu sei que isso é um pouco controverso, tem muito pastor que prega o contrário. Que Deus tem, pode orar que Deus vai mandar essa pessoa certa para você. Eu tenho dificuldade de ver isso na Bíblia. Na Bíblia, você tem algumas ocasiões onde isso se tornou realidade. Você tem, por exemplo, a história de Rebeca. Lembra da história de Rebeca? Foi lá, escolheu e depois voltou. Depois você dá uma olhadinha direitinho naquela história, porque Rebeca vinha de uma família de enganadores. Rebeca vinha de uma família completamente desestruturada. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, tem um material fantástico do Dr. Augusto César, que ele faz uma análise dessa família desestruturada de Rebeca. Por quê? Porque o pai dela não estava lá quando ela foi a discussão, a negociação, se ela ia ou não ia. Numa cultura patriarcal, o pai não estar presente significa o fim do mundo. O pai tem que estar presente. No outro dia, o irmão dela, Labão, tentou enganá-la. Ela foi e conversou com Isaac. Quem que foi o gênio do plano de enganar Isaac no final da vida dele? Foi dela, porque enganar era o que ela fazia melhor. A família inteira fazia isso bem. Jacó, que significa enganador. Eu acho que Isaac percebeu isso e falou: esse moleque aí tem a ver contigo, ele é um enganador. Ele foi para Labão, e tem uma poesia que se a minha irmã tivesse aqui, ela conseguiria declamar bem, eu não, então não vou nem tentar. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, serrana bela, mas não servia o pai, servia a ela. E o que aconteceu no final dos 7 anos? Em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Mais 7 anos trabalhara, não fora por tanto amor tão curta a vida. Então, você tem o final dessa poesia, e a história mostra que o irmão da mãe dele, família sem graça, né? Uma família sem graça é uma família desgraçada. Então, enganou de novo. E aí você tem José. José era o santo da história. Okay? José era o filho de quem? De Jacó. Okay? Aí José chega no Egito, tem uma dificuldade tremenda para perdoar os irmãos. E o que ele faz? Ele engana os irmãos colocando uma taça dentro da sacola lá de Benjamim. Quem foi o plano de enganar? José. Até José, que seguia a Deus acima de tudo, tinha uma facilidade de enganar. Agora você vai querer me dizer que de todas as mulheres do mundo, Deus escolheu aquela ali? É possível. É possível que tudo isso fez parte da história, e Deus que é Deus, e nós não somos, testa as nossas vidas e nos fazem encontrar com pessoas que nós jamais imaginamos. Deus vai fazer o que Deus vai fazer, porque Deus é Deus e nós não somos. Só que Deus te deu inteligência, mulher, e homens, para olhar os valores da outra pessoa. Deus te ensinou, e você não é mais criança, falava como criança e agora não falo mais, para poder escolher a pessoa certa. Eu gosto de usar esse exemplo porque explica bem. Eu tenho 2 filhos, o James e o Joshua, e eles estão crescendo. O meu objetivo é ensinar o James a poder fazer escolhas dele mesmo, ele poder fazer escolhas sem a minha influência. Então, digamos, isso não vai acontecer porque eu sou pastor, mas digamos que no 18º aniversário dele, eu levo ele para uma concessionária para escolher um carro. Percebeu porque que isso nunca vai acontecer como ser pastor, né? Na melhor das hipóteses, ele vai no Mercado Livre. Então, ele vai lá na concessionária e fala: filho, escolhe o carro que você quer. Eu gosto de carro, entendo bem de carro, sei que o carro melhor para ele, talvez seja esse aqui. Mas eu tenho como pai que tem ensinado ele o suficiente para chegar naquele momento e ele fazer a escolha dele. E ele vem e fala: pai, eu quero esse aqui. Tem certeza, filho? É esse aqui que eu quero. Traz o carro para mim. Então tá bom. Eu vou unir você ao carro através do meu cartão de crédito. Você, mulher, homem, que é solteiro, Deus te deu sabedoria o suficiente, inteligência o suficiente, para você entender quais são os valores da outra pessoa que você está procurando. Para entender que ela tem que ser diferente de você, não igual. Para entender que o que importa não é vocês ter hobby juntos, de gostar de assistir filme e gostar de jogar tênis. Isso aí não mantém nenhum casamento. O que mantém casamento, o que mantém um relacionamento saudável, são valores. E você busca esses valores. E quando você achar alguém que tem esses valores, você volta para o teu Pai Celestial e fala: Senhor, é esse aqui. Tem certeza, minha filha? Tenho, é esse aqui. O que Deus uniu,
não separe o homem. Você tem inteligência para procurar alguém. Expanda as suas amizades. Tudo que é evento jovem, você está lá. Você não pode perder um evento jovem. Você, quando vem na igreja, você perceba, você está procurando amizades reais. E aí, para os rapazes agora. Sabe quando você investe naquela menina, é uma coisa linda, e você está vendo aquela amizade, para você está cheio de arravá, para ela você acha que não. Aí você tem toda a vulnerabilidade do mundo, e chega para ela e fala, oi? E você fala com ela, será que, o que você acha de a gente namorar? Ou alguma coisa equivalente. Se ela olhar para você e falar, puxa, mas você é tão amigo meu, eu jamais imaginaria você de outra forma. Todo mundo já ouviu isso, né? Jamais imaginaria. Isso aí é desculpa, viu? Porque ela vai namorar com quem? Com um inimigo? Agora? Não, você é amigo, eu não posso, eu preciso achar um inimigo. Não, meu, tem que ser amigo, certo? É depois da amizade, depois do raiá, que vem o arravá, e isso é saudável. Escolha alguém. E depois que você escolheu, você casa. E aí, depois que você casa, ou está num relacionamento, isso aí desde o namoro, ok? Você vai ter que aprender a ser mulher, a ser esposa, ok? E a Bíblia, ela tem uns versos assim loucos, que a gente já leu essa semana e vai ler de novo. E diz o seguinte aqui, ó. Esse é o verso preferido das mulheres, eu vou ler de novo. Você sabe até o que é. Efésios capítulo 5, grava aí, mulher, para botar no espelho em casa. Né? Você deixa no celular, toda vez que você for abrir o celular, né? Unlock, você vê ali. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E o final diz o seguinte, portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse é o conselho bíblico. Nenhuma emancipação econômica ou social vai mudar isso. Mas pastor, a gente não está voltando para a Idade Média? Sam, a vida não é mais assim. A coisa mudou. Que história é essa de um marido ser a cabeça, de um homem ser a cabeça? Eles não são iguais? Vamos entender uma coisa. O valor do homem e da mulher é o mesmo. Eu falei isso antes e vou falar de novo. Se você tem uma empresa e você tem um homem e uma mulher no mesmo nível organizacional, a mulher não pode ganhar menos que o homem, porque ela tem o mesmo valor, ela consegue fazer o mesmo trabalho, às vezes melhor, não pague menos. Você tem o mesmo valor, mulher, do que o homem. Só que dentro da família, a responsabilidade da tua família é do homem. Se vocês quebrarem financeiramente, a culpa é dele, mesmo que é você que cuida das finanças. Se houver algum problema, algum mal da tua família, a responsabilidade da família é do homem. E você, como homem, tem a obrigação, o chamado divino de amar a sua mulher acima de todas as coisas, com exceção de Deus. Você deve amá-la com a tua própria vida. É o que diz aqui. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Maridos, cada um ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. A sua mulher precisa saber a todo instante e não ter nenhuma dúvida de que a qualquer momento você daria vida por ela. Que você tomaria as dores dela e faria tuas, se assim pudesse.
que você passaria pelo processo de morte durante a vida, porque morrer por uma pessoa é mais fácil do que viver por ela. Homens, às vezes você precisa morrer pela necessidade de estar certo. A responsabilidade é tua. E agora deixa eu fazer uma pergunta. Mulher, se você tivesse um homem de verdade, que estaria disposto a dar a vida por ti, você não tem dúvida disso, você teria dificuldade de submeter? Se você não teria, pode bater palma. Essa submissão, ela não é humilhação. São duas coisas completamente diferentes. Então, dentro de um casamento, a mulher é feita de uma forma por Deus. O objetivo do homem é que ela se aflore como uma flor que desabrocha e viva todo o seu potencial. Se o cara é o cabeça, ele vai fazer isso muito bem. Ele vai saber, vai conhecer quem é a mulher dele, o que ela gosta, o que ela não gosta. E vai fazer com que ela desabroche como mulher e seja a melhor pessoa possível. Porque quem ganha com isso? Ele. E portanto, ele vai fazer isso. Se ele não for cabeça, se ele for o quê? Cabeção, ele não vai saber disso. Então, por exemplo, uma das características principais da minha esposa, da Amy, é economia. Ela é muito econômica, ela trabalhou na tesouraria em finanças por anos, e o forte dela é esse. Porque ela estava se concentrando nos filhos, eu cuidei das finanças. Ano que vem, as finanças vão estar na mão dela. Amém? A nossa visão ocidental é quem manda no dinheiro e quem manda na coisa é o cabeça. No Oriente isso não existe. Nós mencionamos José. A Bíblia diz que José cuidava de tudo no Egito e não havia coisa no Egito que José não cuidava. Não havia assunto que José não mandava no Egito. Qualquer coisa chegava no José e era o José que resolvia. Mas nunca, ninguém duvidava de que Faraó continuava sendo Faraó. José nunca seria Faraó. Porque o cabeça é o cabeça não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Homem, você não tem escolha. Se você conhece um casal, claro que não é o teu, mas se você conhece um casal onde o homem é um bananão e quem manda mesmo é a mulher, tenha certeza de que mesmo naquele casal, o cabeça ainda é o homem. Nesse caso, se ele for constantemente humilhado pela mulher, ele é um cabeção. E essa emancipação da mulher, ela faz com que a mulher, ela queira não se submeter. Ela acha que submissão e humilhação é a mesma coisa. Não é. Não é. Se ele for, por exemplo, a cada 3, 6 meses, eu vou sentar e nós vamos ver a finança juntos. Porque se nós entrarmos em dívida, mesmo ela cuidando, de quem que é a culpa? É minha. A responsabilidade do meu lar é minha. Eu tenho que saber disso e seguir isso. Só que acontece o seguinte, na maior parte dos casais, o homem, ele acorda de manhã, e assim ó, vantagem, 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 vantagem. Ele quer tirar vantagem de tudo. Ele vai para o trabalho, e ele é bom no trabalho, porque ele consegue tirar oportunidades e vantagens de absolutamente tudo. Então ele pega. E a mulher, naturalmente, ela tem uma vontade, né, Julieta? Fala aí, vira para cá. De se doar. Então, doar. Ela acha que quanto mais ela se doar, mais o marido vai poder fazer coisas por ela. Amadora. O seu marido vai, em toda oportunidade, tirar vantagem até de você. Ele nasceu com isso na cabeça. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas é assim. Então, hoje à noite, nós vamos descobrir 4 coisas que você, mulher, vai fazer, não importa o tipo de marido que você tenha, para poder fazer com que o Romeu, tá ouvindo, né, Julieta? Faça tudo o que você quer. Mulheres, querem saber mesmo isso? Vocês vieram para isso, né? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para que o seu marido faça alguma coisa, importantíssimo, grave isso aqui, ó. Repita. Não subestime a importância da repetição. Você tem que repetir o tempo inteiro. Repita.
Se ele estiver na frente do computador, eu já falei o truque e vou falar de novo. Se o homem estiver na frente do computador, ele não está ouvindo. Se o homem estiver fazendo qualquer coisa, ele não está ouvindo. Se ele estiver dirigindo, é capaz de ele não poder ouvir você. Então, quando você quer a atenção dele, o que você faz? Você toca no ombro e espera. Tocou no ombro? Aí, Julieta, você fala com ele. Entendeu? Esse é o primeiro truque. Repita. A razão por que a mulher não quer repetir é porque, na verdade, ela não queria nem ter que falar da primeira vez. Ok? Então, ela fala assim para o homem. Estende a roupa. Roupa acabou de sair da máquina. Estende a roupa. Ou coloca na outra máquina, porque eu vou estar no trabalho, você vai estar em casa. Faz isso, por favor, quando você chegar antes de mim. Entenda uma coisa. Homem é completamente cego para tarefas de casa. Okay? Na maioria, tem algumas exceções, mas na maioria nós não vemos prato sujo. Não é que a gente vê e ignora, nós não vemos isso. Entendeu? Lá em casa, há um tempo atrás, saía da secadora e ia lá para a sala para ser passado, certo? Aí a Amy passava a roupa, porque eu demoro 40 minutos por camisa e não quero melhorar, porque daí eu vou ter que fazer. Então, estava lá na sala a roupa. E ela falou, tá passadinha, quando você subir, você traz, por favor. Eu terminei de fazer o que eu estava fazendo, desliguei a televisão, fechei o computador, passei em cima da roupa e subi. No outro dia ela falou, mas eu não pedi para você. Amor, eu não vi. Ela não acreditou em mim. Mulheres, entenda, homens são completamente cegos para isso. E a razão por que nós somos cegos para isso é que a gente não se importa. Desculpa eu contar o teu segredo. Você não se importa. Mulheres, o homem não se importa. Então, se você quiser que isso aconteça, a primeira coisa é repetir. A Amy, quando nós começamos a botar em prática isso, lembrando que essa semana eu estudei 1 ano e meio para poder definir o conteúdo dessa semana. De várias pessoas, a principal delas foi Mark Gungor, você pode seguir aí no YouTube. E o problema não foi descobrir o conteúdo, o problema foi botar em prática, né? Porque para mim, pregador que prega coisa, ou que fala, palestrante que fala uma coisa que não está vivendo, é hipócrita. Então, eu tive que começar a viver isso. Nós começamos a botar em prática isso. E quando ela percebeu que dava certo, ela não parou mais. Então, a primeira regra é repetir. Então, se ela ia subir às 10 horas, às 9h20 ela começava. Tocava meu ombro, pois não? Tá vendo essa roupa aqui? Tá vendo? Você pode trazer para cima, por favor? Tá bom, trago. Beleza, voltava pro computador, ela andava. 10 minutos depois, ela voltava. Tá vendo aqui? Você pode trazer para cima? Posso. Assim, depois da 4ª vez, adivinha o que eu fazia? Desligava o computador e subia. Na metade das escadas, subindo pro quarto, a roupa. Descia, pegava a roupa e trazia. Tá pronto? Ela repetiu. Então a primeira coisa é repita. Eu sei que você gostaria que o homem percebesse a roupa, percebesse os pratos e lavasse. Ele não se importa. Se você quiser tirar isso dele, você tem que repetir. Peça, peça, peça. Não adianta querer mudar o homem, gente. Ele não vai mudar nunca. Ele vai ficar 20 anos e nunca vai querer lavar os pratos. Mas eu quero que ele queira. Gente. Ele não quer. Mas ele vai fazer se você ficar repetindo, ok? A segunda coisa, anotou aí? Repetir. A segunda coisa que é importantíssima é: não humilhe o seu Romeu. Não humilhe o seu homem. Tem mulher que acha que está numa missão de Deus de manter os maridos humildes. Então, o homem vem e ele fala assim, ó, tive uma ideia. Ele nem falou a ideia, a mulher... O maior sonho do homem é que a mulher dele acredite nele. É ou não é verdade? É isso aí, meu. Tá tudo certo.
Prega aí, pastor. É o sonho que a mulher acredite nele. Aí eu sei que os casais novinhos aqui, a mulherada pode estar pensando: puxa, pastor, mas isso é fácil de fazer, acreditar nele. Você diz isso porque você não ouviu as ideias absurdas que ele ainda vai ter. Espera uns 5, 10 anos e você vai perceber isso. Então veja bem, quando ele vier, tive uma ideia, okay? Mulher, não humilhe o seu homem. Quanto mais feliz ele tiver em si mesmo, melhor ele vai ser para você. Então quando ele vier com essa ideia, embora você por dentro fale: Senhor, forças. Não, Senhor, me dê paciência, porque se der forças eu bato. Não, paciência, Senhor. Então, o que acontece? Ele vai vir com a ideia. Isso não quer dizer que você tem que aceitar toda a ideia louca que vai acabar com os recursos da família. Não. Não. Mas você escuta e você respeita a ideia do cara. Às vezes vai dar certo. Às vezes, muitas vezes, várias vezes, não. Mas você tem que continuar acreditando nele. Digamos que você queira, você pediu, lembra que eu passava por cima, né? Se eu tivesse esquecido de alguma coisa, embora ela repetiu várias vezes, normalmente a mulher chega para o cara e já chega falando assim, né? Pilhando. Eu já não falei, eu passo 2 horas passando isso aqui para você. É para você, porque a camisa é toda para você. Você usa 4 camisas por dia. Está aqui. Eu passo isso aqui. E você não tem nem de levar lá para cima. Quando você fala assim com o homem, o homem não responde como você espera. O homem responde: é verdade, né? Isso não presta mesmo. Eu estou assistindo um programa, com licença. Você fala assim com o seu homem, porque se alguém falasse assim com você, você responderia. Se alguém chega para a mulher e fala: presta atenção, você fez isso, isso, isso de errado e tal. A mulher: opa, não vou fazer mais. Ok? O homem não. Você é um desastre. E o homem fala: sou mesmo. Puxa vida, eu sou uma droga mesmo. O que você está ganhando com isso, mulher? Um péssimo marido. Não vale a pena. Nunca, em hipótese alguma, use a sua voz e as suas palavras para humilhar o seu marido. Nunca. Existem casamentos que atrasam 6 meses por causa de uma frase ou uma dessas discussões. Não vale a pena perder 6 meses da tua vida por causa disso. Não humilhe o seu marido. A terceira coisa, a primeira é repetir, a segunda, não humilhe o seu marido. A terceira coisa é a seguinte: reforço positivo, como se você estivesse treinando um chimpanzé. Okay? Reforço positivo. Você não fala negativamente, você fala positivamente. Então o que acontece? Toda coisinha, por mais minúscula que seja, você reconhece. Aí ele fez a cama. Não adianta só dar o... Foi quase, brother, vamos tentar de novo. Não adianta só dar o... Você tem que reconhecer, falar: querido, você fez a cama, e dá um beijinho. Ok? Faz isso 20 vezes, você não precisa mais se preocupar em fazer a cama de manhã. Ele vai fazer todos os dias. Todos. Então, qualquer coisinha que ele faça bem, você chega para ele e fala: poxa, querido, você fez isso? E o homem, não importa que ele está ouvindo isso agora. Se você chegar em casa e ele dirigiu bem para casa, que ele falou: obrigado, você dirigiu bem para caramba. Ele sabe que você está falando isso porque eu disse. E a questão é, o homem não se importa com isso, ele vai ficar feliz do mesmo jeito. Ok? Eu estou falando sério, a mulherada fala: não, pastor, você está louco. Não, é isso aí, gente. Reconheça qualquer coisinha, porque o homem procura isso. Então, a minha esposa conseguiu me treinar o suficiente para eu poder... não só terminar o prato de comida, pegar o prato de comida e levar para a lavadora de pratos. Parabéns para ela, né? Ótimo, eu fui treinado o suficiente para fazer isso. Fechar a tampa do vaso, eu sou o cara, ela me treinou direitinho. Aí eu fui levar o prato, cheguei e fui levar o prato,
Abri e adivinha o que tinha lá dentro? Louça limpa. Isso é um dilema moral para o homem. Ok? Ele tem duas opções, ou coloca ali em cima, ou coloca dentro, fingindo que não percebeu que tudo estava limpo, mas ela me treinou o suficiente para eu tirar os pratos todos e botar tudo no seu lugar. É claro, depois que eu fiz isso, eu fiquei ali na cozinha esperando, né? Ela chegou em casa, eu fui para a cozinha, na verdade. Eu estava na sala, ela chegou, foi para a cozinha, fazer um chá ali na cozinha, etc. E deixei meio aberto. Ela chegou, e é claro, a mulher percebe isso. Se você não percebe isso, olha, você destrói o cara. Você tem que perceber toda a coisinha que ele faz. Aí ela percebeu o que estava feito e falou, obrigado, querido. Puxa, você fez. Eu fiz. Se você quiser que o seu marido faça qualquer coisa por você, repita várias vezes. Nunca humilhe o seu marido. Trabalhe com reforço positivo o tempo inteiro. Ele vai procurar oportunidades durante o dia de fazer coisas que você está pedindo a vida inteira para poder... Parabéns! Para poder ganhar o pontinho e poder ter o teu respeito. O que ele mais quer é o teu respeito. Okay? E a última coisa, e essa é a mais importante. Vou me concentrar melhor para falar. Barganhe com o seu marido. Como assim barganhe? O homem desde pequenininho, desde moleque, ele trabalha num processo de negociação. Você tem que negociar com ele. E eu percebi isso no James, o molequinho, e o Joshua deve ser a mesma coisa. James, faz isso, por favor. No, Daddy, you don't want to. 3 anos de idade. James, faz isso. Não. Você quer ir para o parque? Quero. Então faz isso e a gente vai. Ele faz e vai embora. O homem trabalha com negociação. A mulher acha isso terrível. Como assim, eu tenho que negociar com o meu marido? Na cabeça dele no trabalho, eu trabalho tantos dias e eu ganho um salário. Eu faço isso e recebo aquilo. O homem gosta de tudo bem determinado. Se ele faz uma coisa em casa, ele tem que receber algo em troca. O homem funciona assim. Então, se você quiser muito que seu homem faça qualquer coisa, você descubra, digamos, um passeio que ele queira ir com os amigos. Sabe aquela garagem ou aquele quarto que ele está para fazer há muito tempo, vai passar 6 horas fazendo? Nessas ocasiões, você guarda os momentos do que ele muito gosta de fazer. E aí você chega para ele e fala, você quer ir pescar com teus amigos? Eu quero. Então, amor, no caso, a Julieta, fica olhando. Faz a garagem ali hoje, domingo, aí semana que vem você está livre para fazer isso. Ela acabou de dar permissão para o cara ir pescar com os amigos. Ele vai limpar aquilo ali, feliz. Tem gente que vai ter que testar isso em casa, né? Para ver se dá certo. Descubra algo que ele quer fazer, porque o casamento é uma negociação o tempo inteiro, não sei se você já percebeu. Que aí você fica nesse troca-troca, pelo menos para o homem é isso, né? Uma negociação o tempo inteiro. Para a mulher isso é terrível, né? Mas ele não me ama. É claro que ama, ele só funciona assim, é diferente. Agora, tem uma coisa que o homem quer muito. Muito. Você. Mulher, o sonho do teu marido é ter momentos íntimos contigo. Ele não é pervertido, não é que tem alguma coisa errada com ele. Deus fez com que ele fosse assim. E esses momentos íntimos contigo, ele prioriza tanto isso, mas tanto isso, que ele faria qualquer coisa por você. Se isso se tornar claro, o sonho de um homem é esse. É falar assim, ó, nesse final de semana, vamos sair só nós dois? Só que para isso acontecer, a gente tem que fazer isso. Nessa semana, esse homem vai fazer tudo feliz. Por quê? Porque ele sabe que no final de semana ele vai ter
você, sem nenhuma dor de cabeça. Para bom entendedor. Então, com essas 4 coisas, você vai descobrir que o seu marido, ele vai ser uma outra pessoa. Ele vai realmente ser a pessoa que você sonhou que ele fosse. E você tem que usar essas técnicas para poder que ele te dê o suficiente para você se tornar feliz. Porque senão, você vai acabar com 15 anos de relacionamento, você se sente mulher, você se sente exausta, que faz 15 anos que você está dando, se entregando e fazendo para o homem, e sendo feliz, e tentando, e arrumando a casa, e fazendo isso, e tentando, e você está exausta. Aí você fala com ele, estamos com problema, vamos para o psicólogo. Aí senta os dois no psicólogo, o psicólogo fala, então, o que está acontecendo? A mulher fala. As primeiras 3 sessões é só a mulher que fala. Aí pergunta para o homem, o que você está achando de tudo isso? Eu achava que estava legal. Por quê? Porque ele só está recebendo, é claro que para ele está tudo bem. Então, mulheres, usem isso. E a questão é que você tem valor, mulher. Não importa o que a sociedade te fale, você tem valor. O livro de Provérbios fala isso várias vezes. Malvina está aqui, não é? Cadê a Malvina? Está lá atrás. Ela tem valor, sabe? Total. E eu sei que você sabe disso. Bruno, está aqui na frente. Estou falando todo mundo que eu conheço, vai acabar logo, hein? A Vanessa tem valor. E eu sei que você sabe disso. Gente, maridos, a tua mulher sabe que você tem certeza que ela tem valor. Será que ela percebe que a qualquer momento você daria vida por ela? Será que você está fazendo tudo o que você pode para que ela desabroche? Para que ela consiga viver o potencial máximo dela? Mulher, você tem valor. Valor incomparável. Eu sei que a sociedade coloca tantas pressões sobre você. Eu sei que se você não tem um relacionamento, se você não é casada, existe uma pressão muito grande das amigas. As piadinhas que atravessam a sua alma e te fazem sofrer no final de semana quando você vai dormir. Machuca. Troque de amigos, se for preciso. Se você escolheu viver sozinha, não permita que a sociedade te imponha uma agenda. Você tem valor sem nenhum homem. Você sozinha tem valor. Você não precisa de um marido para mostrar para o mundo que você completou a tarefa. Você sozinha tem valor, porque Cristo morreria só por você. Não se entregue para qualquer um. Você tem valor. Saiba, mulher, que você define o marido que tem em vários aspectos. O respeite. Tudo que ele quer é o teu respeito. Depois de cada noite, eu espero de manhã acordar e descobrir o que a Amy achou, que ela não entendeu nada do que eu falei aqui à noite. E ela fala, eu imagino que você inspirou as pessoas. Para mim, minha felicidade está completa, porque a única pessoa que realmente importa é ela. Mulher, você tem valor. O livro de Provérbios, capítulo 31, ele diz, mulher virtuosa, quem a achará?
o seu valor excede o de muitas joias. Existem muitas mulheres no mundo, e isso é parte do problema, mas nem todas são virtuosas. Saiba viver com o seu marido. E depois de tudo dito, e depois dos dias passarem, mulher, se você está escutando a minha voz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitas joias. Ore comigo. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, tanto aqui quanto em casa, existem mulheres que estão pensando sobre tudo o que foi dito agora. Pai, mesmo aquelas que não acreditam em Ti, e especialmente elas, toque no seu íntimo, na sua alma, no seu coração, e transmita a elas o valor que Tu as considera. Que as mulheres que estão ouvindo isso, tanto agora quanto vão assistir o vídeo depois, que todas entendam o quão importantes e valiosas elas são. E sabendo disso, que se tornem mulheres de virtude. Mulheres que entendem o seu valor e que se respeitam, e que impõem esse respeito de namorados e noivos e de maridos. Pai querido, que elas possam respeitar os seus próprios maridos como ao Senhor. E que os maridos possam viver como cabeças do lar, como o teu filho foi para a igreja e é para a igreja. Tudo isso, é claro, não merecemos, mas te pedimos em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Desaprendi pra falar de amor, já não discuto com meu coração. Se falo de amor, ponho teu nome em meus lábios, e o sentimento se traduz num som que eu aprendi aos poucos a falar. Se penso em amar, pulso teu nome em meus átrios, teu nome em meus átrios. Se ganho um tempo, ganho por você. Se perco um tempo, perco ao te perder. Prefiro deixar a vida passar em teus braços. Teu nome corre em tanta profusão que quando chega no meu coração, me pego a pensar se posso amar sem teu nome, amar sem teu nome. Desaprendi pra falar de amor, já não discuto com meu coração. Se falo de amor, ponho teu nome em meus lábios, e o sentimento se traduz num som que eu aprendi aos poucos a falar. Se penso em amar, pulso teu nome em meus
meus átrios, teu nome em meus átrios. Se ganho um tempo, ganho por você. Se perco um tempo, perco ao te perder. Prefiro deixar a vida passar em teus braços. Teu nome corre em tanta profusão que quando chega no meu coração me pego a pensar se posso amar sem teu nome, amar sem teu nome. Se ganho um tempo, ganho por você. Se perco um tempo, perco ao te perder. Prefiro deixar a vida passar em teus braços. Teu nome corre em tanta profusão que quando chega no meu coração me pego a pensar se posso amar sem teu nome, amar sem teu nome. Desaprendi pra falar de amor, já não discuto com meu coração. Se falo de amor, ponho teu